Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo e o objetivo desses estudos é sempre aprender e compartilhar. Sempre numa constante aprendendo para compartilhar aquilo que a gente aprende com outras pessoas. O meu desejo é que nesse início de estudo você aprenda a compartilhar com as pessoas aquilo que você aprendeu. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos dando início a uma série de estudos baseados no livro Maturidade Cristã. E o primeiro estudo, a primeira lição, vai falar sobre o discípulo e o estudo da Bíblia. Falando um pouquinho sobre discipulado, eu gostaria de dar uma definição que eu achei bastante interessante. Ela é curta, mas interessante. Discipular é fazer imitadores. Então, a gente ensina as pessoas a serem imitadores de Cristo. Mas como nós estamos ensinando essas pessoas, automaticamente os olhares dessas pessoas vão estar sobre a nossa vida. Então, de uma forma, como o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, nós vamos dar início a esse estudo para entendermos um pouco mais como estudar a Bíblia, porque eu preciso entender a Bíblia, que é a fonte da minha inspiração, é a fonte do ensino, para poder passar esses ensinos a outras pessoas, não é verdade? Então vamos lá. Lição 1. O discípulo e o estudo da Bíblia. Salmo 119, 8 diz o seguinte: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É isso, irmãos, que nós devemos começar pedindo ao Senhor. Abre os nossos olhos para entendermos as maravilhas que estão contidas na lei do Senhor, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E assim, quando nós tivermos os olhos abertos para entender essas verdades, essas maravilhas, assim nós poderemos passar essas leis, passar essas maravilhas ao entendimento de outras pessoas. E assim o ciclo continua, um após o outro. O primeiro objetivo dessa lição é adquirir conhecimentos práticos. Eu quero que todos vocês entendam que é preciso adquirir conhecimentos práticos. O segundo objetivo dessa lição é você conseguir estudar sozinho a Bíblia, de forma organizada, de forma sistemática. Você tirar um tempo de leitura para você... e um tempo de leitura de qualidade, onde você vai pegar a Bíblia e vai meditar, ler, pensar, meditar sobre aquilo que você está lendo. O terceiro objetivo desse estudo é assumir um compromisso de ler a Bíblia anualmente. Nós precisamos assumir um compromisso de uma leitura constante. Se possível, durante o ano, fazer essa leitura toda, mas não uma leitura descompromissada, uma leitura pausada, uma leitura de estudo mesmo, de você considerar o texto, de você fazer perguntas ao texto. Esse é um dos objetivos desse estudo. O quarto objetivo é interpretar corretamente e aplicar essas interpretações à sua vida. Então a Bíblia não é um livro comum, não é um livro simples, mas ela precisa ser interpretada corretamente e aplicada corretamente na nossa vida. O quinto objetivo desse estudo é identificar o texto, a mensagem de Deus para o momento presente. O que você está vivendo nesse momento que a palavra de Deus, embora tenha sido escrita há tempos atrás, se identificou com você? Esse é o nosso quinto objetivo, porque existem princípios na Bíblia que são princípios eternos. Eles servem para todos os tempos, para todas as gerações e continuará servindo até a volta de Cristo. Então, o objetivo do estudo é esse. Vamos a uma breve introdução. O discípulo deve ter o desejo de conhecer Jesus Cristo. Não há como ser discípulo de Cristo se não tiver esse desejo dentro de você de conhecer o seu Mestre.
E não de conhecer de ouvir falar, não de conhecer de uma palestra que foi dada, não de conhecer de pregações que você ouviu, mas de conhecer com intimidade, de conhecer através do entendimento que você vai ter através da leitura que você vai fazer da Bíblia. Conhecer as suas vontades para nós. Existem na Bíblia vontades descritas de Deus para que nós sigamos essas vontades. Como eu conheço isso? Eu preciso estudar a Bíblia para entender essas vontades para a minha vida. Por isso a leitura. Por isso nós devemos ler, meditar, escrever o que a gente está lendo, fazer um breve resumo, para que a gente vá entendendo melhor e guardando melhor aquilo que nós estamos lendo. Bom, a Bíblia, ela é um livro, na verdade ela é um compêndio de livros, né? Ela é um conjunto de livros que tem 66 livros ao seu total, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Então ela é dividida em duas grandes partes, né? Podemos dizer assim. Então são 1.600 anos, né, de diferença que ela foi escrita, né? Entre 1.600 anos foram escritas por 40 autores diferentes. Então, cerca de 40 autores diferentes escreveram a palavra de Deus. E é maravilhoso como ela se encaixa, né? É perfeito e a gente vê que realmente é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Ela foi publicada em mais de 160 idiomas e é considerado o livro mais lido do mundo. Mas o fato de ter sido considerado o livro mais lido no mundo não quer dizer que ele é o livro mais aplicado na vida. Você lê um livro não quer dizer que você vai aplicar aquilo que você leu na sua vida. A Bíblia, ela precisa ser aplicada na sua vida. Você precisa ler e precisa aplicar os ensinamentos em sua vida. Para o discípulo, o estudo da Bíblia é um divisor de águas. Ou seja, é a fronteira entre o seu crescimento espiritual, o seu relacionamento mais íntimo com Deus, ou a sua permanência num estado parado. Você vai estar parado na fé se você não ler a Bíblia, e você vai crescer espiritualmente no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seus irmãos, a partir do momento que você estuda a Bíblia de forma melhor, estuda a Bíblia compreendendo o que ela está dizendo para cada um de nós. Bom, a Bíblia é fonte de inspiração, é bússola para a vida. Então, quer entender melhor a vida do ser humano, quer entender a existência do ser humano, quer entender a história da vida, quer entender como o ser humano se portará de forma melhor diante de Deus, é preciso estudar a Bíblia. A Bíblia, ela é inspirativa, ela faz você pensar, ela faz você entender determinados momentos da sua vida que você está passando e que muitas vezes as pessoas se desesperam e dizem, não tem mais jeito para mim. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala daquilo que é importante realmente para a nossa vida. Então, precisamos estudar a Bíblia. Algumas observações, né, que a gente precisa fazer ao estudar a Bíblia. A primeira delas é uma leitura criteriosa e atenciosa do texto. O que é isso? Eu preciso ler o texto fazendo alguns questionamentos para o texto. Por exemplo, eu preciso, em primeiro lugar, perguntar ao texto: quem são os personagens do texto? Quem são esses personagens que eu estou lendo aqui? Você está lendo uma história, uma narrativa, uma descrição, e aí você pergunta, tá, quem são esses personagens? É a primeira coisa. E aí você vai buscar, com a pergunta, você busca automaticamente a resposta, porque você não quer ficar sem resposta, na verdade? Então você começa a escrever
Bom, eu vou pesquisar sobre esses personagens. Quem são eles? Da onde surgiram? São filhos de quem? Então você vai pesquisar sobre quem são os personagens. O segundo questionamento é o que aconteceu? O que estava acontecendo naquele momento para que tal coisa fosse dita? Jesus, ele às vezes conta parábolas e aí ele faz relação de uma coisa com a outra. Algumas vezes ele faz relação das coisas terrenas com as coisas espirituais. E aí a gente precisa se perguntar, o que estava acontecendo naquele momento para que Cristo fizesse tal afirmação? Para que Cristo contasse tal história? É preciso indagar isso do texto. E você vai indagando e vai escrevendo. Né? Vai escrevendo. A terceira consideração aqui, a terceira pergunta que você deve fazer no texto é: onde ocorreu o fato? Qual era o local? Aquele local tem relevância pelo que foi dito? Ou seja, em determinado local você diz determinadas coisas. Em outros locais, nem tanto. Então, o local, onde que era? Será que influenciou na história ou não? A quarta pergunta é: quando aconteceu? Qual é o tempo daquilo ali? Qual era, né, o que estava acontecendo e quando aquilo aconteceu? Qual foi o momento histórico que aquilo aconteceu? É importante essas perguntas para que você vá analisando o texto. E aí o texto começa a ficar bem mais claro para vocês, para nós. A quinta pergunta é: por que ocorreu? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Por que aquilo ali aconteceu? Tem um motivo, tem uma causa. E você, como um bom estudante da Bíblia, precisa investigar esses motivos. E aí você vai anotando. Como ocorreu? Qual foi a forma que ocorreu? De que forma aquilo ocorreu? É preciso fazer essas perguntas para o melhor entendimento do texto. Você precisa observar esses fatos para que você possa entender melhor aquilo que você está lendo. Como eu falei, não é uma leitura corrida e simples. É uma leitura criteriosa, com perguntas. Anote tudo. Anote tudo que você está fazendo. Né? E depois você vai ler aquele texto com aquelas anotações e o texto vai clarear mais para você. Pode ter certeza disso. A interpretação, agora nós vamos para o ponto 2, a interpretação do texto bíblico. É necessário algumas coisas importantes também. Buscar o significado para a época em que foi escrita a Bíblia. Você tem que tentar entrar no pensamento do autor. O que será que aquele autor estava pensando naquela época, naquele momento, de acordo com as perguntas que você já fez ao texto, que você já aprendeu a fazer ao texto? O que ele estava vivendo naquela época para pensar da forma que ele pensou? Então você vai ter que fazer um trabalho aí de tentar se encaixar na mente do autor, tentar pensar como o autor pensou para escrever o que ele estava escrevendo. É um exercício que precisa ser feito e quanto mais você fizer, mais fácil, mais tranquilo vai ser uma mensagem. Bom, a gente precisa considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, a interpretação do texto bíblico. Primeiro ponto importante. Quem escreveu o texto bíblico? Bom, a gente falou algumas perguntas sobre a observação dos fatos, agora essas perguntas sobre a interpretação do texto vai ser direcionada, olha, quem escreveu o texto bíblico? Qual foi o autor? Quem era ele? Era filho de quem? Ele era trabalhador da terra? Ele era um rei? Ele foi um sacerdote? Ele foi um profeta? Quem foi ele? Aí você vai pesquisar e vai entender quem que estava escrevendo o texto que você está lendo. Quando escreveu? Qual foi a época que ele estava escrevendo? Para quem ele escreveu? Por que isso tudo é importante? Porque a pessoa vai começar a entender, entrar na mente do autor. Ah, tá, ele estava tentando passar uma mensagem para o povo de Israel lá atrás. Então essa mensagem ela foi para o povo de Israel.
Foi uma mensagem direcionada para o povo hebreu, para o povo de Israel, ou para uma pessoa, né, como é algumas cartas no Novo Testamento. Então, para quem ele escreveu? É a segunda pergunta. É a terceira pergunta, né? Quando escreveu? A segunda. E para quem ele escreveu? A quarta. Em que circunstâncias ele escreveu? O que ele estava vivendo? Ele estava preso? Ele estava solto? Ele estava cativo? Ele estava triste? Ele estava alegre? Em que circunstância? Em que momento foi que ele escreveu isso? A quinta pergunta. De onde ele escreveu? Ele estava na prisão? Ele estava num palácio? Ele estava no meio da estrada? Ele estava na sua casa? De onde que ele escreveu? Isso aí. Então as perguntas estão sendo feitas. E aí vai produzir em você curiosidade, deve produzir em você curiosidade para que você vá atrás das respostas. Sexta pergunta. Quais eram os costumes da época? Irmãos, isso é muito importante. Porque às vezes a gente quer transformar um texto que foi escrito há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa e quer implementar na nossa cultura de forma literal. E não cabe. Porque existia uma época, existia uma cultura, existia um jeito de pensar e o texto ele foi redigido naquele momento. Mas eu preciso deixar claro aqui para você que o princípio passa, o princípio é eterno. Mas os costumes não. Os costumes não são eternos. Então a gente precisa considerar essas coisas dentro do texto bíblico, no estudo do texto bíblico. Vamos lá. A Bíblia em português ela é uma tradução de pelo menos 3 línguas, né? De 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. E essas 3 línguas precisam... algumas palavras que nós temos hoje eram diferentes das palavras originais. São palavras mais aproximadas. Então, o que eu e você precisamos fazer? O bom estudante da Bíblia precisa de um bom dicionário. Um dicionário que tenha o hebraico, um dicionário que tenha o grego. Você tem uma ferramenta boa da internet, mas cuidado com a internet. Cuidado com o site que você vai entrar. Então, o bom é que você tenha um bom dicionário, um bom comentário bíblico, uma boa chave bíblica, né? Que é aquelas às vezes são aqueles números que existem em cima das frases do texto que vão te jogar para outros livros da Bíblia e você vai conseguir fazer a conexão do que estava sendo falado. No Novo Testamento, você tem coisas que são faladas referente ao Antigo Testamento. Então, uma boa chave bíblica vai te jogar para esse texto, você vai lá atrás e aí você vai descobrir realmente o que aquele texto estava querendo dizer. Então, para o estudante da Bíblia, isso é muito importante. Você tem 3 línguas que você não fala, que você não entende, e que foram escritas a Bíblia no original. Então, muita coisa é preciso voltar lá atrás, né, voltar no dicionário, para entender a real aplicação, o real significado daquela palavra para o português. Bom, a Bíblia foi escrita também de várias formas, né? Ela tem linguagem poética, ela tem narrativa também, tem parábolas. Então é preciso também buscar o entendimento dessas coisas. Eu vou entender uma poesia da mesma forma que uma narrativa? Não posso. São coisas distintas, diferentes. Não dá para falar de todas aqui, mas são estilos literários. E aí você precisa entender, buscar aí o que significa um exercício para vocês. Busca poesia, narrativa, descrição, o que são esses estilos literários, para você entender. Tudo é uma pesquisa. A Bíblia precisa ser pesquisada. A gente tem que ter um olhar bíblico de pesquisa. Bom, vamos lá. A Bíblia, ela também é inspirada pelo Espírito Santo. E isso faz toda a diferença.
ela mesmo vai falar lá em 2 Pedro 1, 20, 21. Então, é preciso você... O estudante da Bíblia precisa ter essa certeza. Eu tenho um livro, mas esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a esses homens para ser escrito. E o Espírito Santo é ele que capacita para você entender. Mas eu preciso fazer uma ressalva aqui. Esse entendimento é um entendimento para aplicação. Tá? O que eu aplico na Bíblia, o que eu estudei, o que eu perguntei, o que eu escrevi, eu entendi o contexto da época, eu entendi o contexto do personagem, do narrador. Agora eu preciso entender. O Espírito Santo vai me ajudar a pegar tudo isso e trazer uma mensagem para o meu público hoje. Então o Espírito Santo é que nos ajuda, que nos inspira, que nos dá aquela vontade e aquela percepção do que o texto está falando e o que eu posso aplicar hoje através dos princípios que eu entendi desse texto. Bom, irmãos, o terceiro ponto é a aplicação. Primeira aplicação. Qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Então, eu li uma mensagem, mas essa mensagem, o que ela fala para mim hoje? Eu preciso perguntar isso ao texto. Segundo ponto, há algum mandamento que eu preciso obedecer? Alguma coisa que eu vi que é um mandamento e eu preciso obedecer? E aí eu vou também pensar, é o que? É uma ordem? Está bem objetiva, está definida? Eu preciso cumprir sem exigências, sem fazer exigências? É uma ordem que não precisa de exigência? É uma ordem que Deus exige? Não, é preciso fazer? Então, a gente precisa pensar nessas coisas, perguntar. Essas perguntas ao texto são fundamentais. Cristo exige uma renúncia incondicional. Está lá em Mateus 16, 24 e 25. Não vou ler todos os textos, você pesquisa aí, já vai aprendendo, já vai colocando isso em exercício prático. Pesquisa lá, Mateus 16, 24 e 25. Ele quer uma renúncia da nossa parte. Então, para a gente estudar a Bíblia, a gente precisa renunciar a algumas coisas. É preciso renunciar a algumas coisas. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. Mas para a gente passar por ela, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Senão a gente, envolvido com todas as coisas do dia a dia, a gente não consegue nem parar para estudar a Bíblia. Bom, porque um discipulado, quando ele o livro fala até de um discipulado barato. O discipulado barato, ele não conquista nem a pessoa que está fazendo o discipulado quanto o discipulador. E o nosso maior discipulador é o nosso mestre, Jesus. Então, a gente precisa entender que não dá para fazer discipulado, não dá para ensinar outras pessoas de forma rasa, de forma barata, de qualquer maneira. Não, é preciso ensinar com qualidade. Por isso, esses ensinos, essas aplicações, essas perguntas, para que você entenda bem o que você vai ensinar, para que depois você ensine. Bom, o terceiro ponto aí dentro da aplicação, há alguma promessa que eu devo tomar posse, ou seja, essa promessa é para mim. Essa promessa foi feita para mim. Então, a gente precisa pensar isso, verificar se essas promessas são universais ou se elas são para os dias atuais. Se são universais e se aplicam aos dias atuais. A gente precisa verificar isso. Foi uma promessa que foi feita lá atrás e já aconteceu? Por exemplo, a primeira vinda de Cristo é uma promessa atual? Não, uma promessa que já aconteceu. Entendeu? A segunda vinda de Cristo é uma promessa futura. Ainda vai acontecer. Então a gente precisa analisar essas coisas. Precisa entender bem o texto que a gente está lendo. Bom, o segundo ponto dentro de uma promessa
que eu devo tomar posse é: eu preciso verificar se essas promessas são condicionadas. Por exemplo, você vai ter o versículo que diz: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então é uma promessa que tem uma condição. Você só consegue ser discípulo de Cristo se você fizer o que ele manda. Está lá em João 15, 14. Então a gente precisa pensar nisso. É uma promessa condicionada ou não? As promessas são um direito adquirido do discípulo. Ou seja, Jesus deu promessa para nós, os discípulos. Mas há algumas promessas que já aconteceram. Existem promessas para o futuro, como eu falei, existe promessa para os dias atuais. Então a gente precisa pensar nisso. Que promessa é essa que ele está falando? O quarto ponto dentro da aplicação é: existe alguma advertência a observar? Eu preciso observar alguma coisa? Eu preciso estar alerta para alguma coisa? Eu preciso exercitar o discernimento espiritual para lidar com valores e situações semelhantes aos narrados na Bíblia. Exemplo, encontramos nas bem-aventuranças valores espirituais, emocionais e práticos. Então, há algumas advertências que a gente precisa observar. Opa, peraí, mas eu preciso encontrar aqui dentro desse texto o que esse texto está falando para mim observar. Bom, nas bem-aventuranças tem valores que você precisa observar ali. Tem emoções e práticas, principalmente práticas, que você precisa fazer depois que você aprendeu. Por isso a gente está sempre em constante aprendizado e compartilhamento, porque quando você compartilha, você também cresce, você ensina. Então, existem algumas advertências que a gente precisa observar. O evangelho não é esse evangelho do oba-oba que faz o que quiser. Não. A gente precisa observar algumas advertências. O quinto ponto dentro da aplicação é: há algum princípio eterno? Princípios que passam de uma época a outra. Ou seja, a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, mas até hoje continuará esses princípios acontecendo. Um exemplo clássico é o amor. O amor. O amor, ele é um princípio que ele não muda. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Esse princípio não vai mudar. As circunstâncias, sim. As emoções, sim. O relacionamento, sim. Mas esse princípio não muda. Eu preciso amar. Eu preciso demonstrar esse amor de alguma forma. Esse é um princípio eterno. Bom, e esses princípios, eles sempre contribuem para o nosso bem físico, emocional e espiritual. A gente fica bem quando a gente cumpre esses princípios dados por Deus. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6, 7. Sexto ponto dentro da aplicação. A gente precisa atentar para outras questões. Por exemplo, revelações sobre Deus. O que esse texto me revela sobre Deus? Pecados que devem ser abandonados. O que eu entendi que eu preciso abandonar, que é um pecado e eu preciso abandonar. O que eu não entendi, preciso escrever isso também. O que você não entendeu? Motivos que eu tenho para agradecer a Deus. Você está lendo o texto e você para, poxa, eu preciso agradecer a Deus. Está vendo? Deus faz tantas coisas por mim. E eu entendi aqui mais uma coisa que eu preciso agradecer a Deus. Versículo que falou o seu coração, tem aquele versículo que fica grudado no nosso coração. Talvez você já tenha lido esse versículo 300 vezes, mas naquele momento o versículo ficou ali no seu coração. E como viver o que você aprendeu no texto estudado? É isso que a gente precisa pensar. Para concluir o nosso estudo de hoje. O estudo da Bíblia é algo indispensável para a sobrevivência espiritual. É preciso estudar a Bíblia para se conectar, para se relacionar com Deus e com os homens. Por quê? Ele tornará você um discípulo mais forte. 1 João 2,14. Segundo, te orientará. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Terceiro, capacitará você a fazer outros discípulos. 1 Pedro 3, 15, 16.
Leia a Bíblia diariamente. Tem um momento específico para leitura e meditação. Tem um lugar para leitura, isso é muito importante. Leia a Bíblia com oração. Busque a mensagem para o seu dia. Leia a Bíblia anotando as descobertas que você fez. Meus queridos, fazendo todos esses passos, vocês exercitarão o estudo da Bíblia. Vocês aprenderão de forma melhor aquilo que Deus está falando na sua palavra. E aí vocês poderão passar isso com uma maior qualidade. Então, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.